E aí pessoas, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouco sobre o Yarnab, esse novo vilão de Puppet Time 4 que pegou todo mundo de surpresa, que provavelmente promete ser o mais assustador vilão de Puppet Playtime até agora. Vamos mergulhar fundo em sua história, características e por que ele consegue deixar todos de cabelo em pé. Bom, o Yarnab, ele é um boneco de lã, meio de barbante, meio de essas bonecas antigas, sabe? Aparentemente adorável, mas ele não é isso. A gente pode perceber que ele se assemelha muito a um leão. Inclusive ele tem aquela juba, né, com várias cores, que inclusive as pessoas falaram que são todas as cores dos Smiling Critters. Então isso pode ser verdade. Ou é só coincidência, e os seus olhos grandes são muito perturbadores. Ele se move principalmente nas sombras, com uma rapidez muito surpreendente, claramente remetendo a um felino. Quando ele se revela, ele se divide ao meio e exibe uma forma ainda mais aterrorizante, o que é muito incrível. A origem de Yarnab é em volta de um mistério. Tem algumas teorias intrigantes. Ele pode ter sido criado como mais um experimento da Playtime, ou pode ser outra coisa, pode ser que ele seja uma coisa diferente, como se fosse, por exemplo, em vez dele ter sido criado para trabalhar na fábrica como um guarda da prisão, ele pode ter simplesmente sido um cobaia de alguma coisa e não era para ele existir, mas ele está lá. Eu acredito que a primeira opção dele trabalhar lá como se fosse para ele ser um guarda das prisões seja uma teoria mais aceitável. Em documentos diários encontrados no jogo, revela um pouco da história desse experimento. No jogo a gente pode ver também aquele símbolo quadrado, né, que a gente pode ver em diversas partes do jogo, que claramente remetem não ao Yarnab, mas sim ao lugar onde ele foi designado, que é a prisão. Então, o Yarnab ele não é apenas assustador, ele é extremamente inteligente, porém, ele não é, digamos que igual a Mommy Long Legs, por exemplo, que ela é inteligente, mas ela é racional. Ele não, ele parece ser uma inteligência muito mais de questão de instinto, de questão de animalesco, assim, do que uma inteligência de raciocínio, conversa e essas coisas. É, Bom, comparando o Yarnab com outros vilões do jogo, ele, ao contrário do Huggy Wuggy, ele pode utilizar mais esses instintos e ser um pouquinho mais agressivo. E a sua habilidade de se esconder na escuridão e de deixar o jogador tenso pode ser muito especial para deixar esse capítulo muito da hora. Uma discussão sobre o que faz o Yarnab tão diferente e impactante no jogo é justamente isso, dele provavelmente tentar manter essa tensão no jogo o tempo todo, porque algumas pessoas estavam reclamando que os outros capítulos tinham só alguns momentos que davam medo e os outros depois era monótono o jogo. Então eu acho que, pelo que a gente viu no trailer do Yarnab perseguindo o jogador e não a câmera perseguindo e mostrando as coisas, tipo assim, nos outros trailers a câmera ou o player vai andando e aí as coisas vão se revelando. Ali não, ali mostra o Yarnab perseguindo a pessoa do trailer o tempo todo. Então, se isso for realmente assim, se a perseguição durante o jogo for constante, eu garanto que esse capítulo vai ser muito mais legal e vai fazer muito mais sucesso. E tem vários easter eggs relacionados ao Yarnab espalhados pelo capítulo 4, como objetos, referências que podem fornecer pistas sobre ele. Por que eu falei isso? Porque todos os outros capítulos têm alguma coisa que vai contar um pouquinho da história de origem do vilão. Então, durante a gameplay do capítulo 4, com certeza a gente vai saber mais ainda sobre o Yarnab, beleza? Analisando alguns detalhes do RG, principalmente também, a gente vai poder chegar à conclusão da história dele, beleza? O Yarnab, ele é sem dúvida um dos vilões mais aterrorizantes até agora, mesmo a gente não tendo jogado com ele, a gente dá pra perceber isso só de olhar pra ele no trailer. E a gente pode esperar essa tensão constante, essa presença dele constantemente no capítulo 4. Pelo menos eu quero esperar isso. Compartilha suas ideias sobre o que você acha que ele é, se ele é realmente um leão, se ele não é realmente um leão, aí nos comentários. Mas antes de você sair do vídeo, agora a gente vai comentar um pouco sobre os Smiling, ou melhor, sobre os Nightmares. Nossa, eu falei tudo errado. Sobre os Nightmares Critters. Os Nightmares Critters, eles não são o vilão principal,
Eles não vão ser os vilões principais, porque o vilão principal é o Yarnab, mas eles vão estar presentes no jogo. E eles são criaturas claramente remetendo a pesadelos que aparecem de várias formas aterrorizantes. Então, eles são rápidos, imprevisíveis e com certeza vão ser muito chatos na hora do jogo. A origem dos Nightmare Critters é misteriosa, mas eles parecem estar ligados à história sombria da Playtime Co. Eles também desempenham um papel vital na história do jogo, aumentando a sensação de perigo e urgência e tensão, como eu já citei antes. E assim como o Catnap e os Smiling Critters, ele tem um papel importante na criação de um ambiente tenso e de mistério e tudo mais. Os Nightmare Critters eles são extremamente perigosos e podem aparecer de repente, aumentando também esse susto tensional. As estratégias para enfrentar eles podem ser evitar as áreas onde eles ficam, tipo, no capítulo anterior a gente tinha que olhar para o chão e ficar vendo onde é que eles estavam andando, os Smiling Creatures. Pode ser que a mecânica seja semelhante com os Nightmare Critters. Em comparação com os Smiling Critters, eles não são tão amigáveis assim, eles são claramente feitos para não serem tão fofos quanto os Smiling Critters. E pelo próprio nome você já dá para perceber que eles não vão ser tão family friendly assim. Bom, os Nightmare Critters eles são um dos elementos mais aterrorizantes do capítulo 4, porque eles vão também contribuir para a experiência do jogo. E é claro que a gente não pode só achar que o capítulo 4 vai se resumir ao Yarnab e aos Nightmare Critters, já que a gente pode encontrar novos experimentos que a gente não estava esperando, do mesmo jeito que a gente pode encontrar respostas ou rever experimentos antigos. Então eu gostaria de finalizar esse vídeo aqui pedindo para você comentar aí embaixo sobre o que você acha que vai acontecer no capítulo 4, sobre teorias que você quer que eu faça vídeos aqui e sobre quem você acha que poderá retornar ou não para o capítulo 4 de Poppy Playtime. Então obrigado por assistir até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like e falou!